Saudações a todos vocês, começa aqui mais um Hubcast, meu nome é Ítalo Loranzon, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Hubcast é uma iniciativa do Hub de Inovação RJ. Antes da gente começar como de praxe, como de costume, eu peço para que vocês deixem o like aqui pra gente e inscrevam-se no canal. Isso aí faz com que esse vídeo suba de relevância e encontre mais pessoas interessadas por esse assunto aqui no YouTube, ajuda muita gente, tá certo? Então, hoje eu vou conversar com a Bruna a respeito da BioSkin. Boa tarde, Bruna. Como é que vai? Boa tarde, muito bom estar aqui, obrigado por me receber. Bruna, bom, primeiramente, acho que já é praxe, já nos defina o que é a BioSkin, qual que é a proposta desse projeto? Bom, a BioSkin, a proposta dela é ter modelos, né, tecnologias, para testagem de produtos cosméticos e farmacêuticos mais acessíveis, né? Então, a gente sabe que existem vários tipos de modelos, mas muitos deles não são acessíveis para todas as empresas. Para te dar um exemplo, hoje, para você testar dois produtos, você fez dois produtos cosméticos, tá? E quer ter o primeiro passo para ter aprovação na Anvisa é para saber se ele é tóxico, se ele é corrosivo. Então, você vai testar dois produtos. Custa mais de R$ 45.000. Então, muitas vezes, as empresas, principalmente as mais recentes, não têm essa grana. Então, a gente viu essa demanda e eu trabalho na UERJ, né? E na UERJ a gente recebe algumas empresas exatamente com esse problema. Então, por isso que a gente ficou sabendo, teve essa ideia. Então, muitas empresas não têm essa grana, né, para fazer esse investimento, né? Uhum. Ou a empresa até tem o dinheiro para fazer o investimento, mas não tem a expertise, não sabe nem por onde começar, sabe ler aquelas normas da Anvisa, mas por onde eu começo? A gente sabe destrinchar isso para eles. Então, a ideia surgiu exatamente nesse ponto, né? A gente receber algumas empresas, alguns pesquisadores da área que tinham seus produtos e não tinham como fazer a testagem, né? Não sabiam como fazer, queriam, né, uma assessoria para a gente, para que eles tivessem, né, o primeiro passo para ter o respaldo ali junto à Anvisa para a aprovação do seu produto. Perdão. A proposta é você terceirizar essa testagem ou você dá consultoria para testagem? Não, realizar a testagem Realizar para test... eles, Ah, tá. exato, a prestação de serviço. Então, a gente tem Perfeito. todos os equipamentos, nós temos toda a expertise, né, para gerar o laudo e ele entregar a Anvisa e falar, olha, não é tóxico, não é corrosivo, tá? Pode, né? É o primeiro passo para aprovação. Então, seria a Uhum. prestação de serviços. Perfeito. Então há players no mercado que já fazem isso? Ou vocês são uma empresa pioneira nesse sentido de você está voltada especificamente para a testagem, para a execução de testagens de terceiros? Existem. Desculpa te cortar, mas assim, em geral, pelo menos até onde eu sei, né, até onde um leigo sabe, né, Uhum, as empresas fazem as suas próprias testagens, né, fazem seus próprios processos, com certeza. obviamente validados aí por protocolos de agências de regulação, etc, né, mas em geral a testagem ela é um processo que acontece dentro de casa, né. É, na sua opinião, isso aí é uma inovação que a sua empresa traz ou é algo que já é praticado assim pelo mercado? Alguns modelos são inovadores que a gente tem. O modelo é o quê? O método que a gente usa para fazer a testagem, né? Então, alguns modelos que a gente tem são inovadores, mas como você disse, as empresas, elas testam, né? Então, Uhum. existem outras empresas que usam outros tipos de modelos que fazem, né? Que eles podem fazer a testagem já aprovados, né? Já com toda uma documentação por trás, né? Que permite a sua aprovação. Então, sim, já existem empresas. O nosso diferencial é realmente, né, o valor, né? Então, a gente, dentro dessa área, a gente viu que o valor precisa de um investimento muito pesado para uma empresa conseguir ter a aprovação do seu produto junto à Anvisa. E a gente ficou pensando assim, bom, imagina uma pessoa que está desenvolvendo uma marca nova de produtos veganos, essa pessoa não vai ter esse dinheiro, né? E é por isso que a gente acabava recebendo muitas pessoas exatamente com isso. Olha, eu tenho esse produto aqui, eu preciso fazer os testes iniciais. Vocês me ajudam, é exatamente, vocês me ajudam. A gente Uhum. sempre, né, a gente nunca se negou, a gente sempre ajudou. Então, eu acho que o nosso diferencial é isso, né? É você tornar essa tecnologia acessível para todos. Uhum. Mas sim, existem empresas. Essa acessibilidade,
na sua opinião, vem por uma questão de expertise, né? Como você está fazendo isso de maneira corriqueira, né? Você não precisa. Bom, a empresa A vai testar o seu produto, ela tem que montar, teria que, né, em tese, né? Uhum. Montar todo um parque de testagem para ela. A empresa B teria que montar esse mesmo parque de testagem para ela também. Em vez das duas gastarem para montar um parque semelhante para as duas, elas Uhum. simplesmente podem contratar a sua empresa para poder fazer a testagem, que o parque já está montado para as duas, né? Então, né, Perfeito. esse custo não se reproduz, né? Não se dobra, né? Exatamente, é exatamente esse raciocínio. Então, a gente já tem todo o parque, como você falou, né? Todo o parque montado, toda a expertise, todos os equipamentos. Então, a gente pode prestar esse serviço. Então, a gente pode realizar isso num preço, né? Num valor mais acessível, né? Então, Uhum. é exatamente isso. A gente consegue, né? Bacana, bacana. E que tipo de empresa vocês costumam ter, assim, ao público-alvo de vocês, né? Porque muitos tipos de empresas, muitos tipos diferentes de produtos podem exigir testagens distintas, né? Uhum. Vocês têm algum foco, assim, um nicho? Não, a gente se preocupa especificamente com esse nicho aqui. Não, a gente fala muito produto de empresas de cosméticos, mas Uhum, porque é a primeira ideia que passa na cabeça, mas a gente pode fazer uma testagem ampla para qualquer tipo de empresa, né? uhum. Então, cosméticos, farmacêuticos, em geral, a gente pode testar, sabe? Dos produtos que podem ser aplicados na pele, até mucosas. Então, assim, a gente faz uma testagem bem ampla para qualquer tipo de empresa, tá? Mas a empresa de cosméticos, eu acho, é aquela que quando você explica o modelo, é a Uhum. primeira coisa que vem na cabeça. Então, você faz para empresa de cosméticos. Sim, pode ser, é uma possibilidade, mas a gente tem um espectro assim, bem amplo para testagem de diferentes tipos, para diferentes tipos de empresas. Perfeito. Para um leigo, né? Eu não entendo Uhum. nada de testagem, nunca, né? Não Uhum. sou um grande consumidor de cosméticos, como vocês podem ver, né? A mal é mal uso shampoo. Mas, Ok. e desodorante, óbvio, né? Mas enfim, para um leigo, que tipo de testagens costuma ser exigido para provar um cosmético novo, enfim, né? Que tipo de critérios ou, enfim, ou protocolos precisam ser seguidos? Bom, então, assim, os testes iniciais, a gente tem que saber se o produto não vai ser tóxico, né? Quando você aplicar o Importante. shampoo no seu cabelo, se ele não vai causar, né? Não vai ser Cabelo tóxico não para vai cair, você. né? O cabelo não vai cair, você não vai ter nenhuma dermatite, né? Uhum, Nada muito sério, né? Então, nada muito sério, não pode ter nada, né? Desculpe, exato. não pode ter nada. Então, uma das primeiras coisas que a gente testa é se é tóxico ou não. Se vai, literalmente se vai matar as células ou não vai matar essas células, né? Entendi. Falando de pele, então você não vai matar as células da pele ou não. Tem certos produtos, como alguns ácidos, né? Que alguns produtos têm ácidos ou o princípio ativo dele é um ácido para causar uma renovação daquele tecido e etc. Então, se ele tem um ácido, ele pode ser potencialmente corrosivo, ou seja, ele pode causar uma queimadura naquele tecido, né? Vamos falar de pele, que eu acho que é o mais Sim, fácil, é o órgão externo, então fica mais fácil. Alguém compra um creme que esse creme ele tem um ácido. Esse ácido vai estimular a renovação da pele. Então, você tem que, antes da pessoa aplicar na pele, ter certeza que aquilo não vai ser corrosivo para não causar uma queimadura de primeiro grau, segundo grau, alguma coisa nesse sentido, entendeu? perfeito. E você falou que, bom, você citou aí, por exemplo, o exemplo de uma empresa com produtos veganos, né? Uhum, Empresas com produtos veganos, acho que por própria filosofia da palavra vegano, né? uhum, Exigem não haver o teste em animais. sim. É, no caso, né, o exemplo que você deu, você não pode testar um shampoo, por exemplo, na pele de um animal mesmo, né? Como é que é feito esse teste, então, se não dá para fazer em animal? Qual que é o procedimento padrão, assim? Perfeito. Então, a gente não pode testar nenhum produto cosmético, sendo vegano ou não, nenhum produto cosmético em animais. Ah, Tá? já é uma regra Já é geral. uma regra, é uma lei que Perfeito. foi promulgada ano passado, o número é 15.183. Ela proíbe teste de cosméticos em animais. Então, no Brasil, não pode. Antes podia? Em alguns países, sim, Hum, certo? Mas em outros países, não. Por exemplo, na Europa, já não pode há muito tempo. Nos Estados perfeito. Unidos, há muito tempo.
No mercado asiático também, há muito tempo não pode, não é permitido o teste desses produtos, né, em animais. Outros produtos, como alguns produtos farmacêuticos, ainda é autorizado, mas não são todos. Mas vamos manter em cosméticos, né? Perfeito. Então, no Brasil, não pode. E aí a gente entra com que... Então, como é que a gente vai testar? Então, a gente tem que utilizar modelos substitutos. O que é um modelo? É algo que você pode utilizar, né, para você checar, né, a eficiência de alguma coisa ou não, ou se é tóxico ou não, ou se é corrosivo ou não, tá? O que a gente usa são peles, né, a própria pele humana, que a gente mantém in vitro, ou uma pele artificial, que literalmente a gente imprime com uma impressora 3D, tá? Isso é literal, é uma impressão, né, camada por camada da pele, primeiro a primeira camada, depois a segunda, a pele tem 2 camadas, a gente começa de baixo para cima, a gente imprime com as células, tudo direitinho, e depois testa o produto. Então, é uma pele humana, só que artificial, foi feita em laboratório. Ou a gente pega uma pele de um doador, a gente mantém em laboratório e testa o mesmo produto, mas ainda é pele humana, certo? Então, esses são produtos, né, que a gente chama, em linguagem científica, de modelo, que a gente usa para não utilizar o animal. A gente vai utilizar aquela pele artificial ou uma pele que seria descartada, a gente vai manter ela viva por mais um tempinho para que a gente possa testar aquele produto. Perfeito. Tá? A consideração de você proibir o teste em animal, ele é só ético ou tem alguma razão científica também? Ou às vezes o animal ele não representa realmente um valor científico. Porque, creio eu, né? Existe uma diferença entre uma pele de um cachorro e a pele de ser humano, né? Então, às vezes, Tem algumas diferenças, sim. entendeu? Então, assim, muitas vezes é também uma questão de você querer mais confiabilidade no processo, né? Eu sei assim, ó, não adianta você testar no cachorro, porque não vai trazer a confiabilidade de você aplicar o mesmo produto na cabeça de um ser humano, né? Na pele do ser humano. Exato. Existe esse tipo de consideração também por trás dessa lei? Você acha que foi... São as duas coisas. Uma questão ética, a gente não precisa mais utilizar modelo animal para testar cosméticos. Não tem necessidade. Realmente... Já existem outros protocolos? Outros protocolos Perfeito. Tão melhores quanto que a gente pode ter a mesma eficiência, o mesmo rigor, né? Isso tem que deixar claro. A gente substitui, mas é uma coisa assim, mais ou menos, não. Não é nada mais ou menos, não. O rigor científico continua, as testagens são super sérias, super rigorosas, né? Então, isso se manteve. A gente só não vai utilizar o mais os animais. Então, primeiro é uma questão ética. A gente não precisa mais. Então, por que a gente vai, né, sacrificar a vida de um animal para fazer uma coisa que não tem mais necessidade? E o segundo ponto é exatamente o que você disse. Existem algumas pequenas alterações, né, algumas características que a pele do animal não é exatamente igual à nossa. A pele humana, para você ter uma ideia, ela se aproxima muito mais da pele do porco do que a pele de um roedor, de um camundongo, que geralmente geralmente era utilizado para realizar o teste, né? Ou de coelhos também. Então, assim, também tinha isso. O rigor científico, assim, ele existia, né? Mas não era exatamente igual à nossa pele. Então, você tem pequenas alteraçõezinhas ali, né? Mas pele com 99% é muito parecido, mas tem que 0,01% que tinha diferença. Então, a translação não era tão criteriosa, tão correta. Com esses modelos que a gente usa agora, a translação ela é muito melhor, porque você já está trabalhando com material humano, né? A pele são células que vieram, né, de um tecido humano. Então, a translação é muito melhor. Translação, digo assim, você tem esse resultado aqui, né? Então você consegue já prever o que vai acontecer na gente. É isso. Entendi. Não, sim, perfeito. Acho que ficou claro. Você, no caso, você testar num animal, você testar numa pele humana, ainda que artificial, né? O grau de confiabilidade da pele humana artificial é maior, né? Exato. Acho que é importante destacar por isso, porque eu até concordo, assim. Concordo não, deixa eu pontuar melhor. Eu entendo o senso comum. Uma pessoa que não é leiga no assunto, que vê noticiário na TV, que, né, se informa através de manchete, é de uma certa forma natural pensar que quando você tem uma proibição de uso de animal e você tem
a inclusão de outros modelos, que esses outros modelos eles são, de alguma maneira, um improviso para lidar com a falta do animal. Eu Isso. até entendo que, né, que é a reação normal de uma Pode pessoa. parecer Pode isso. parecer que é isso, mas de Não, fato não é isto, não né? é isso. Você citou que alguns casos de medicamentos, será que a gente está falando, não tá falando, o nosso foco aqui é cosméticos, né? Mas você citou que em alguns casos de medicamentos você ainda tem a permissão de testes e tal. Você, não sei se você teria essa informação para dar para a gente, mas enfim, né? Existe algum exemplo de teste ou de tipo de teste, tipo de medicamento que você possa dar em que o uso do animal ainda é necessário? Né? Dá para dizer assim, olha, aqui nós não temos tecnologia ainda para substituir o animal. Dá para você ter algum exemplo assim que você possa dar? Assim, para a indústria farmacêutica não é muito a minha área, né? Mas, Sim. assim, falando dentro da pesquisa que a gente chama de básica, onde a gente precisa conhecer os mecanismos que regem as células e as doenças, né? Então, para isso ainda é utilizado. Isso vai terminar na indústria farmacêutica, né? Mas para isso ainda é utilizado. Como você falou, muitas vezes não tem outro modelo. E aí, infelizmente, a gente precisa utilizar um modelo, né, um modelo animal, que é um modelo mais complexo, que a gente chama, né? Mas, assim, você utiliza aquele modelo para você simular a doença, né, no animal, e aí você estuda como é que ela acontece, e então aquilo ali você vai entender como ela acontece, e então aquilo vai gerar um produto farmacêutico. Isso ainda é utilizado. Tá? Perfeito. Te dar um exemplo assim específico, eu não consigo te dar agora, não. Não, Não sem tá dando problema. nenhum na minha cabeça, mas isso é algo que ainda acontece, tá? E para muitos casos a gente ainda precisa usar o modelo animal e ainda, infelizmente, é o melhor modelo para alguns casos, para outros não. E a gente acabou de falar sobre um dos exemplos, que são produtos cosméticos. Não há a menor necessidade. A gente pode substituir e mantendo o mesmo rigor. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o lado business assim, do seu projeto da BioSkin. Achei interessante, tipo, como toda startup, acho que toda empresa, o empreendedorismo de maneira geral você constatou uma dor, né? Que é uma falta, que há uma demanda que há no mercado, né? Que você tem pequenas empresas que dependem aí, porque muitas vezes o seu projeto às vezes é travado ou até, acho que é a prática comum do mercado, né? Você elabora alguma coisa, aí você vai vender a preço de banana para uma empresa maior, porque como você não tem condição de validar, e a empresa maior tem, né? Você vai lá com o seu projeto, bate lá numa Avon, uma Natura da vida, né? Fala assim, ó, tenho isso aqui, né? Com o pires na mão praticamente, né? Tentando oferecer para eles, porque eles têm condição de validar aquilo ali, né? Você não tem. Né? Então, existe essa demanda justamente, né? As empresas que querem permanecer independentes, querem permanecer, crescer, andar com as próprias pernas, mas não tem uma estrutura, não tem recursos, né? Para montar todo o aparato de teste para si mesmo, ele vai lá e terceiriza essa função, né? Pega aí uma empresa que é especializada nisso, apresenta o seu produto, a empresa que já está especializada nisso já tem todo o aparato já montado, não precisa montar do zero, né? Bom, isso aí barateia tremendamente o processo, né? Não há como não é indescritível realmente, né? Como isso barateia, né? Bom, enfim, vocês começaram percebendo isso. Em que ponto vocês estão na implementação? Essa empresa ela já existe? Vocês estão ainda... Porque assim, você está aqui no Hub de Inovação, né? A empresa tem um processo de germinação. Tem algumas empresas que eu já entrevistei, alguns projetos que eu já entrevistei aqui, em que a empresa, na verdade, já existe. Ela só precisa expandir. Tem outros casos em que vocês estão chegando no MVP, né? Isso. Só para explicar para o pessoal de casa, né? Às vezes pode não saber, MVP é Minimum Viable Product, né? Produto mínimo viável, né? Assim, ó, tem uma ideia aqui, o que eu consigo fazer por menos possível, né? Para conseguir validar a ideia, para ver se a ideia de fato ela é boa, ela funciona, tem a demanda para a minha ideia, porque às vezes não tem, né? Então, como é que eu consigo validar essa ideia, esse empreendimento aqui? Bom, falei pra caramba, agora pergunta, né? Em que ponto vocês estão desse processo? Bom, a gente está no processo de validação, né? A gente ainda não está
assim, queremos muito já começar a fazer as vendas, né, prestar o serviço, mas a gente ainda está no processo de validação. Uhum. Então, os produtos que a gente vai utilizar para fazer as testagens, a gente já tem grande parte do maquinário, né? O que falta para a gente, né, é só fechar aqueles pontos que eu sempre converso com o meu sócio, que é o professor Sérgio, da UENF, que foi a parte, né, de a gente fechar o valor do produto, né, fazer essa parte de marketing, que eu sou bióloga. Eu não falei isso no início, mas eu sou bióloga. Perfeito. Então, essa parte de modelos, de entender, e impressão e validação, para mim isso é tranquilo. Quando chega na parte da gente, né, investir em marketing e precificar, e tudo, todo esse suporte que a FAPESP está dando para a gente, né, aí a gente ainda está estudando direitinho como é que a gente vai fazer, tá? Então, a gente ainda está validando essa parte, né, finalizando essa parte para começar, né? Uhum. Mas espero ser no curto espaço de tempo a gente já começar a prestar o serviço. Dá um desespero, né? Desculpa, Sim. eu sou cientista também, sou cientista político. Uhum, Então, sim. quando você começa a entrar na área de você sai da vida acadêmica, entra para a vida corporativa, Meu Deus. meu pai, mas você se sente o menino feio da escola, né? Exato. Eu tô sempre perdida, assim, em certos pontos, assim, não, então tá, então tem que fazer isso, fazer aquilo, não, mas tem isso aqui, tem aquilo lá, sabe? Então, assim... É outra lógica, né? É outra lógica, exatamente, É outra lógica. Eu tenho uma cabeça de pesquisadora, de cientista, né? Aí você virar a chavinha e você mudar para... Tá bom, agora você tem que pensar em negócio, vão ter lucro. Como é que você vai ter lucro? Como é que você vai manter essa empresa Fluxo funcionando? de caixa. Fluxo de caixa. Caixa, como é que é? Caixa de giro? Não. Capital de giro. Capital de giro, exatamente. Eu até errei o termo. Capital de giro. Eu falei assim, ok, tá? Várias planilhas, muitos números, né? Então, assim, eu já estou acostumada com planilhas, né? Com cálculos, Sim. né? Mas, assim, cálculos estatísticos, de validação, etc. Agora, quando chega essa parte, assim, eu confesso, eu não vou mentir, eu fico um pouco perdida, entendeu? Então, mas, assim, nós fora, eu acho que o suporte que a FAPESP está dando para a gente, assim, vai sendo, para mim, é a melhor experiência, está sendo crucial, né? Você vê que para você ir do ponto A ao ponto B, tem todo um passo a passo, tem todo um critério, você tem que fazer certas checagens. E, assim, a experiência está sendo fantástica. Assim, Certo. Muito, muito, muito fantástica. Não. Vocês já começaram a estudar sobre o que é o equity de uma empresa, evaluation? Já tivemos algumas oficinas, mas ainda, assim, eu preciso estudar mais. Nossa. Eu sou sincera, eu preciso estudar mais, eu assumo que não sei tudo ainda, né? Mas eu preciso melhorar e muito, mas eu tô caminhando. Não, eu lembro que quando eu comecei a... E olha que, assim, eu sou cientista político, mas eu falo um pouco do meu background aqui, né? Minha primeira graduação, que eu não terminei, era matemática. E equity tem tudo a ver com porcentagem e tal. Então, assim, não era... Era algo até intuitivo você pensar. Mas quando você coloca o elemento humano ali para tentar entender o que é porcentagem de share de uma empresa, sociedade, etc. Meu pai amado, como é que alguém pensou um negócio desse, sabe? Como é que pensaram isso? Não, porque daí você vai aumentar o evaluation da empresa, aí vai ter uma rodada de investimento, aí vai ter diluição, aí não sei o que, você... Exatamente isso. Sabe? Aí você, não tem como deixar eu fora dessa história, não. Eu tenho que contratar alguém. Aí, o problema é que é isso, né? Muito... Acho que é uma filosofia da FAPERJ, que é você capacitar... Porque tem muito talento aqui que chega, só que o cara, ele tá perdendo espaço, né? Ele tá flutuando. Tem que pegar esse cara e botar no chão. Porque, infelizmente, essa é a realidade. O mercado, né, quando você está tratando de colocar uma ideia em prática, você está falando de economia. Ponto. Não tem como fugir disso aí. Tem idealismo, pode pensar que não, que a gente vai fazer isso aqui por amor da camisa, tal, não sei o quê. Mas mesmo quando você não quer visar o lucro, entre aspas, a ideia tem que se pagar, porque ninguém vai pagar por ela, né? Assim, ninguém vai pagar se a ideia não for economicamente viável, né? E aí o cara, quando ele começa... Eu já vi isso acontecer várias vezes, infelizmente, né? O cara acaba sendo... Quando ele não entende nada do assunto, né, de economia, ele quer só
o produto em si, ele quer só trabalhar aquilo ali, porque aquilo ali é a paixão dele, né? O hiperfoco dele é aquilo ali. Exato. Ele acaba sendo, enfim, é presa fácil, né? Para Exato. pessoa mal intencionada, né? Exatamente, com certeza. Então, até para evitar que esse tipo de coisa aconteça, a gente, o pensamento da FAPERJ, né, do Sebrae, para dar essas capacitações a gente não pode deixar a pessoa achar que só porque ela teve a ideia, não, ela é cientista, ela fala assim, não, eu sou cientista, o dinheiro quem pensa é contador. Não, meu amigo, Não, você não é isso. você, entendeu? Isso faz parte da sua ideia, da sua invenção. Isso Você faz parte, precisa dominar isso exatamente. também. É isso que é o mais importante, que todo empreendedor, né? Principalmente se você vem da área acadêmica, você tem que pensar nisso. Você teve uma ideia fantástica, ótimo, tá, mas ela tem que se pagar, como você disse. Você Uhum. tem que pensar na parte da monetização, Exato. sim, porque senão ela vai continuar só uma grande ideia que você teve. Entendeu? Exato. Então, É. ou acabar em outras mãos de que não serão mais as suas. Uhum. Entendeu? Eu acho muito boa esse gancho que você me deu, esse insight aí. O processo na qual aquela ideia é posta em prática é parte da ideia. As pessoas precisam encontrar, perceber isso daí. Isso é parte da ideia. A ideia, quando ela vem só, né? Quando ela vem só flutuando no espaço, ela está incompleta. Exatamente. Entendeu? Ela está incompleta. Tá faltando coisa ali, entendeu? Porque você tem que ter uma boa ideia, você, bom, beleza, mas a boa ideia ela tem que ser posta em prática, né? Não adianta você pensar, não, pô, pensei aqui, sou um arquiteto, pô, pensei aqui um telhado que é do caralho, mas não tem, desculpa. Mas não tem. Tô ficando muito do Rio de Janeiro, né? Então, tô absorvendo aqui um pouquinho a cultura, né? Pô, eu pensei aqui um telhado aqui que é excelente, tá? Mas não tem a parede para segurar o telhado. Não dá, então você não tem uma casa. Não tem uma casa, Então, exato. você não tem a casa, né? Não tem a casa, exato. Perfeitamente, perfeitamente. E qual que é a perspectiva aqui? Vocês estão agora saindo da segunda etapa, indo para a terceira. Isso. Você já fez a apresentação já? Já fiz a apresentação. Como é que foi? Foi ontem. Nossa, eu já tinha feito para a primeira fase, tinha que gravar um vídeo e tal, então você gravar o vídeo fica muito mais fácil. A gente fez, aí o Sérgio fez uma segunda rodada, essa foi a terceira já que a gente está fazendo. Então, ao vivo foi a primeira vez que eu fiz. E assim, eu tô acostumada a falar em público, né, de um certo nível, né? Mas nada que eu já apresentei na minha vida é igual um pitch. Nada. Nossa senhora. Nada vai se comparar àqueles 5 minutos que você tá em frente, né? No meu caso foi uma banca, né? Uhum. Você tá ou em frente de investidores, o que seja, mas no meu caso foi a banca. E você tem que falar em 5 minutos todas as mensagens que você tem que passar naquele tempo, naquela ordem. Se você se enrolar um pouquinho, você não termina. Uhum. E você passa e fala, então, obrigada, pode parar, sabe? Isso, Nossa, isso é terrível. foi uma experiência muito interessante, assustadora e muito interessante. Muito, muito interessante, porque eu vi exatamente isso. Eu sou professora, estou acostumada a dar aula, já fiz provas. Lá na faculdade a gente tem prova de aula. Já ouviu falar nisso? Prova de aula que você precisa apresentar uma aula de 40, 50 minutos. Sim. Você tem ali entre 40 e 50. Você tem um tempo, né? Uma faixa ali grande, 10 minutos, você tem um mínimo, um máximo, você se controla ali para não passar. Mas o pitch não. O pitch é uma coisa muito específica, muito objetiva e que, no meu caso, eu não poderia sair do roteiro, do script nem um pouquinho, porque senão ia passar. Você quer passar muita informação, né? Aquele tempinho, né? Mas, assim, foi uma experiência muito, muito interessante. Fazer ele ao vivo, assim, foi... Você chegou a fazer o pitch em agosto do Rio Innovation Week? Você fez? Fiz. Então eu fiz 2 vezes. Fiz. E foi um pouquinho pior, porque era em frente a uma multidão. Foi um pouquinho pior. Um pouquinho pior. Foi em frente a uma multidão, né? Muitas pessoas passando, barulho, pessoas prestando atenção em você, pessoas conversando, olhando no celular, escutando outras coisas, né? Outras palestras ao mesmo tempo. E aquele mar de gente. A gente tinha, acho que 3 minutos e alguma coisa. 3:50. Era isso. Uma coisa assim. Eu acho que era 3 redondo. 3 redondo. 3 redondo. 3 redondo. Então, assim, você sobe no palco, te dá um microfone, te dá um pointer, dispara, vai. E não tem que falar em 3 minutos e sem... Puxa o fôlego e vai. E vai, exatamente. E aí eu lembro que o coordenador que estava ali com a gente, no dia que eu estava, ele falou, não,
não esquece de olhar para o público, não esquece de projetar a voz, não esquece. E você vai subindo, né? Você não pode esquecer isso, não pode esquecer, não mesmo. E tem que falar o script que você E pensou. já não pode esquecer E o não pode script esquecer também. de olhar no chão, No chão, olhar não tem teleprompter, mas assim, tem uma telinha na sua frente, Isso, né? pra você. E o timer, né, correndo, né? Mas eu consegui, entendeu? Então, essa, eu acho que... Não, essa foi pior. Foi pior. Foi pior do que ontem. Eu ia perguntar justamente Não, isso, foi né? pior do que ontem. Exato. Até porque agora você já tá mais. Bom, aquilo ali foi prova de fogo mesmo, né? E depois ninguém me contou isso aí, mas assim, é óbvio. Foi sacanagem que eles fizeram com Não, você. eu acho É sacanagem assim, sacanagem boa, entendeu? Porque. É isso que eu ia falar. Não, assim, olha só. Joga essa galera O no jogo fogo é- aí, é, vamos o ver jo- quem se exatamente, queima. o jogo é esse. Vamos lá, vamos ver quem... Assim, eu acho que quem foi e tentou, tem gente que não conseguiu, passou do tempo, né? E teve que Uhum. cortar. Isso acontece. Para pessoas experientes acontece isso. Sim. Então, quem passou tempo naquele dia, ok, não tem problema nenhum. Eu até consegui falar no tempo, entendeu? Eu consegui, mas eu poderia ter passado. Mas só de você se prestar a gente tinha acabado de entrar no projeto, né? E aí a gente, olha, vocês vão ter que... A gente teve 2 aulas, eu acho que 2 aulas antes de pitch, e você tem que montar e falar. Então, assim, foi uma prova de fogo mesmo, mas eu acho que foi importante para mostrar para a gente qual era a realidade. Ó, a realidade é essa, né, desse meio, né, o que você vai precisar fazer, né. Então, os pitches geralmente são mais ou menos 3 minutos mesmo, até onde a gente já estudou, né. Um pitch de 5 minutos é até um pouquinho mais longo, né. Então, assim, foi uma prova de fogo, mas foi importante. Foi importante, sim, eu achei, entendeu? Eu achei assim, quando a gente recebeu a notícia, eu estava na aula, eu falei assim, gente, aí eu pensei sozinha, eu falei assim, gente, caraca, eles vão fazer isso mesmo, a gente vai ter que apresentar lá. E aí você chega, você olha aquele mar de gente, eu falei assim, nossa senhora. Mas assim, foi assim, para mim, uma questão pessoal, assim, uma experiência pessoal, foi muito importante. Mas ontem eu fiquei tão nervosa quanto, com certeza fiquei nervosa. Aí eu até, conversando com as pessoas, falei assim, não, mas nem pareceu que você estava nervosa. Eu falei, então não pareceu, porque eu estava, e muito nervosa. Porque, como eu falei, tem que ser... O pitch é algo muito, muito específico. Você quer passar todas as informações para você vender a sua ideia. E você não quer deixar de falar nada, você tem que falar em 5 minutos, cravado, sabe? Eu achei que é uma experiência muito interessante. Uma pessoa que já é professora, que está acostumada a falar, que já falou em congressos, sabe? Eu acho que é uma experiência muito interessante. Perfeito. Maravilha, maravilha. Bom, Bruna, queria te agradecer pela presença aqui com a gente. Uma palavrinha final para o pessoal a respeito do seu projeto, da sua experiência aqui no Hub. Então, assim, a experiência está sendo a melhor possível. Acho que eu já deixei isso claro aqui na nossa conversa. Agradecer, né, a seleção, né, a ter escolhido o projeto, né, e agradecer também não só a FAPESP, mas também a UERJ, que é a minha universidade, né, e falar que a Bioskin, ela está caminhando, ela está indo, né, a gente está finalizando as etapas, né, então a gente está bem comprometida eu estou bem comprometida, e o professor Sérgio também, a fazer ela funcionar, começar a prestar o serviço, né? Porque eu acho que é também uma forma da gente doar à comunidade, né? Do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Aquilo que foi investido na gente, né? Como uma entidade pública que a gente trabalha. Né? Bacana, bacana. Bom, boa sorte para você, Bruna. Obrigada. E a você que nos assistiu, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Antes de sair, não se esqueça, deixa o like pra gente, inscreva-se no canal. Hubcast vai ficando por aqui, até a próxima e fique com Deus.